Muita gente hoje procura por uma igreja saudável, mas eu pergunto o que é afinal uma igreja saudável? Se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, será que existe uma igreja perfeita? Ou será que no fundo estamos buscando algo impossível? Eu cresci dentro da mesma denominação cristã onde eu fui batizado lá quando criança. Vi problemas, vi líderes falhando, vi divisões, vi igrejas novas surgindo como resposta a conflitos e ainda assim nunca encontrei uma igreja perfeita. Mas será que o problema está na igreja ou em nossa expectativa sobre ela? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque é esse o tema que eu proponho para essa conversa. Quem sabe possamos aprender um pouco mais sobre a maneira de enxergar a igreja. Vivemos uma época em que muitos falam sobre igrejas saudáveis, mas qual é o critério para definir isso? Será que uma igreja saudável é aquela onde ninguém erra? Onde os líderes são impecáveis? Onde não há conflitos? Se esse é o critério, então a verdade é dura. Não existe igreja saudável. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 3, verso 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se todos são pecadores, então qualquer igreja será formada por pecadores. E onde há pecadores, há erros. Eu já vi igrejas que se dividiram por causa de divergências teológicas, outras porque membros não concordavam com o pastor, outras ainda porque um grupo achava que a igreja precisava ser mais moderna, enquanto o outro queria preservar tradições. Mas nunca vi uma divisão produzir uma igreja melhor, mais saudável ou mais perfeita. Muitas pessoas deixam as suas igrejas todos os dias e muitas pessoas alegam fazer isso porque se decepcionaram. Elas esperavam que a comunidade cristã fosse, quem sabe, um refúgio sem falhas. Mas essa expectativa não é bíblica. Cristo não veio fundar uma comunidade de santos perfeitos. Ele veio redimir pecadores. O próprio Jesus escolheu discípulos que erraram. Pedro negou, Tomé duvidou, Judas traiu, mas ainda assim Jesus confiou sua igreja a eles. Se a igreja fosse apenas uma organização humana, cometeu muitos erros ao longo da história. Mas a igreja é mais do que uma instituição. Ela é o quê? O corpo de Cristo. E se Jesus, sabendo das falhas humanas, ainda assim não desistiu da igreja, por que nós desistimos? Eu poderia ter saído da minha denominação muitas vezes. Já vi lideranças falhando, já vi membros brigando, já vi decisões erradas sendo tomadas. Sendo bem sincero aqui com você, há muitas coisas que desanimam a gente, principalmente quando olhamos para a face institucional da igreja. Mas toda vez que eu pensei nisso, me lembrei de algo essencial. O que me mantém na igreja não é a perfeição dela, mas a graça de Deus. Eu não estou na igreja porque ela não tem problemas, eu estou porque eu tenho problemas. Porque eu sou pecador. Porque preciso da comunhão, preciso da palavra, preciso da oração dos irmãos. Sim, vi muitas pessoas saírem da igreja e, na maioria dos casos, vi essas mesmas pessoas vagando, sem raízes, sem compromisso. Algumas encontraram novas igrejas e, adivinhe, lá também se depararam com falhas humanas. A pergunta que precisamos fazer não é: essa igreja tem problemas? Mas sim: eu estou disposto a viver o evangelho mesmo em meio às falhas? O que é, afinal, o evangelho se não a mensagem da graça? Se a igreja fosse perfeita, a graça não seria necessária. Se as pessoas fossem impecáveis, não precisaríamos de Cristo? A verdade é que igrejas saudáveis não são igrejas perfeitas. São igrejas que sabem que são imperfeitas e dependem de Deus. Jesus não nos chamou para sermos consumidores de igrejas. Ele nos chamou para sermos servos dentro da igreja. Em vez de buscarmos um lugar sem falhas, precisamos ser parte da solução ali onde estamos. Fica o desafio de compreendermos o que Jesus quis realmente dizer quando definiu os discípulos como sal da terra e luz do mundo. A verdadeira igreja de Jesus é um corpo orgânico de pessoas reais, pessoas falhas e carentes da misericórdia de Deus. Afinal, o corpo de Cristo não é feito de santos inatingíveis. Ele é feito de pecadores redimidos pela graça.
Se você já pensou em deixar a sua igreja porque ela tem problemas, eu te convido a refletir. Será que o problema está na igreja ou na nossa expectativa sobre ela? Uma igreja saudável não é aquela que é sem erros, é aquela onde as pessoas erram, mas vivem a graça e o perdão, onde pecadores caem, mas também se levantam. A igreja não é perfeita, mas ela é necessária. E talvez seja justamente por ser imperfeita que ela se torna o lugar onde Deus mais nos ensina sobre amor, paciência e humildade. Se essa mensagem faz sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. E me conta nos comentários o que significa para você uma igreja saudável. Deus te abençoe e lembre-se, igrejas não são perfeitas, mas Cristo é. Então vai lá, seja você uma bênção.